nós vamos falar de amuletos mágicos de proteção. Um escapulário, um crucifixo, uma corrente com uma medalha. Eu vou te ensinar como você pode cruzar ou abençoar um elemento destes, depois da vinheta. Muito bem. Todo mundo aí que está assistindo tem algum pé de coelho, tem alguma moeda da sorte, tem algum trevo de 4 folhas na carteira. Estou mentindo? Se você não tem, um dia você vai ter. Vamos lá. Não importa a crença, um dia você acaba fazendo o sinal da cruz, pedindo misericórdia para alguém, dizendo: Deus me livre. E uma série de outras coisas que estão no subconsciente ou no que você poderia chamar de inconsciente coletivo das pessoas. Todo mundo já se benzeu ou pediu proteção alguma vez. Se ainda não, bem, não chegou a hora, mas com certeza vai chegar. Não importa a crença que você carregue, e não importa o quão forte você pareça, naquela hora H, você vai pedir arrego para o santo. E aí vai ser aquele que veio à cabeça. Pode ser até o tal do São Longuinho, mas você vai, porque está na cultura trazida pelo ser humano de há muito. A formação do homem traz em seu contexto a crença religiosa, seja na natureza ou em um animal, no sol, na lua, enfim, uma cruz, uma medalha, algo que pareça ser abençoado por alguma força ou energia que ninguém conhece, mas você acaba se apegando a esse amuleto. Muitos carregam para dar sorte, mas carregam e acreditam em algo. Bem, hoje eu vou falar de algumas proteções que em minha caminhada acabei vendo e aprendendo como funciona. Aprendi a consagrar e a cruzar alguns amuletos para a proteção diária e para trabalhos, já que também tenho esta tarefa eventualmente. Essa guia que eu uso é cruzada com uma energia chamada Ogum, ou posso chamar também no sincretismo de São Jorge Guerreiro, o nosso pai Ogum, Patacori, meu pai, Patacori Ogum, salve São Jorge Guerreiro. Vamos lá, vamos do início, gente? Quando nós falamos de energia, você precisa entender o que é esta energia. A melhor forma de entender é comparando a energia elétrica. Você sabe que a energia elétrica está ali, porque ela liga as coisas da tua casa. Também está nas baterias dos carros, do celular. Pode ser gerada por um gerador, movido a combustível e armazenada de alguma forma. Bem, quando você coloca os dedos na tomada, ou pega fios desencapados, você toma um choque. Isso é energia elétrica. Assim como ela, existem outros tipos de energia espalhadas pelo planeta. E ao redor deste, gente, não só aqui, mas para cima, na estratosfera, existem outras energias que estão também. Estas energias são diferentes. Elas não causam o mesmo efeito que a energia elétrica. Um exemplo desta energia é o vento. O vento é uma das energias que circula no planeta. Como, Marcelo? O vento é uma energia? Sim, gente. Assim como o vento, o fogo, a água e todo e qualquer elemento que existe é energia. Nós somos, pessoas, um conjunto
de várias energias em estados diferentes, que formam o que conhecemos como matéria humana viva. O fato é que tudo é energia em estado diferente. Bem, na questão espiritual, e aqui vou falar da matéria que a Umbanda estuda, que são as energias dos elementos da natureza, que nós não vemos. Você não vê o ar, mas ele está aí. E você conhece ele quando ele se movimenta. O vento é o ar em movimento. Quer dizer, a energia saiu de um estado para outro. O que a Umbanda, Quimbanda, Candomblé estudam são os responsáveis por comandar estes elementos que formam o planeta. Isto é, os seres que comandam e manipulam as energias que dão vida ao planeta. São almas, espíritos ou outro tipo de entidades que exercem a tarefa de controlar este complexo energético. Para imantar algum amuleto com uma energia de proteção, primeiro, você precisa solicitar a quem comanda o campo da energia com a qual você quer imantar este amuleto. E isso é apenas um exemplo simples de proteção, um amuleto. Para que funcione, geralmente você precisa ter a mão para abençoar. Mas o que significa esta mão? Bem, assim como um engenheiro eletricista precisa ter formação para montar projetos de manipulação da energia elétrica e precisa ter um licenciamento para isso, você precisa ter uma licença também. Na Umbanda, nós chamamos de outorga para manipular as energias. Por exemplo, se você já frequentou algum terreiro, você sabe que tem alguém que usa um giz chamado pemba para riscar, para fazer alguns desenhos em tábuas ou mesmo no chão. Para usar este giz para riscar, o que chamamos de pontos ou mandalas, você precisa ter outorga ou ser um mão de pemba, como chamamos aqui. Quer dizer, você tem a licença para usar o giz para desenhar um símbolo, ponto ou mandala para acessar determinada energia que tem o seu gerador daquela força em algum lugar na natureza, aqui no planeta. A comparação é simples. Mas Marcelo, e esses terços e medalhas que eu compro nas igrejas não são abençoados? Bem, provavelmente vai ter alguma energia ali, mas eu duvido que seja abençoada com energia divina ou elevada. Tudo que você comprar, que é feito em linha de produção, não vai ter energia apenas porque carrega uma imagem impressa. É necessário consagrar o amuleto de fato. Se você acredita nos padres ou nos pastores, peça para que um deles abençoe para você. Assim, com certeza, não vai ser qualquer energia que vai estar ali, e sim uma energia direcionada da egrégora que você escolheu. E pode ter certeza que a energia que estará ali será para você. Não existe acaso, porém, é preciso começar a entender que cada um acessa a energia que precisa e acessa do jeito que aprendeu, para passar pelos seus aprendizados neste planeta. Então, escolha a sua. Você não precisa fazer do jeito que eu penso, mas eu faria assim. Se comprasse um escapulário, por exemplo, iria até uma igreja, dobraria meus joelhos, que é como eu faço sempre, gente, e rezaria aos pés da estátua que simboliza Jesus, ou Maria, ou outro santo. Provavelmente seu escapulário
receberá a energia de algum amparador que sempre estará lá. Sempre vai ter alguém ali, né, gente? Porém, se você for um devoto que sabe orar e consegue a conexão divina nestes momentos, seu escapulário será abençoado com a energia do Mestre Jesus ou de Maria, pois sua oração foi verdadeira e devotada. Então, você consegue, como chamamos aqui na Umbanda, cruzar o escapulário com a energia elevada da divindade. Mas te digo que isso é um exercício tanto para quem não está nem aí para as orações, mais provável que você cruze com as energias trevosas que você mesmo carrega. Gente, você precisa ter doação para que isso funcione. Então você precisa doar o seu coração, o seu tempo, a sua mente, para poder fazer o acesso à energia. Quando eu digo que eu sempre faço, quando eu vou orar, vou cruzar, eu sempre dobro os meus joelhos, é sempre de joelhos, tá, pessoal? Nós precisamos ter humildade, porque as energias são puras, nós é que somos sujos, nós estamos na matéria para purgar a nossa sujeira, então nós somos sujos. O dobrar o joelho é um sinal de humildade, você precisa dobrar e ter essa humildade no coração para poder cruzar esse amuleto com essa energia elevada, senão você não vai conseguir. Mas então, Marcelo, como eu faço para cruzar um escapulário? Por incrível que pareça, você pode procurar um benzedor, daqueles, à moda antiga, que benze com um raminho de arruda, com um raminho de flor, ou qualquer coisa. Ou mesmo um preto velho em um terreiro de Umbanda, e pedir que ele cruze para você. Aqui, estou falando destas energias, porque eles podem cruzar um escapulário, que é uma energia direcionada pelo Mestre Jesus ou por Maria, por exemplo. E, gente, lembrem que eu falei dos padres e pastores, né? Vocês podem procurar, devem procurar. Se você acha que não tem, se a tua crença está nisso, vá atrás. Tá? É para isso que eles estão aí também, os sacerdotes estão aí para te ajudar nisso. O que eu preciso explicar aqui é que cada amuleto ou elemento que você quiser cruzar para a sua proteção, precisa da energia correta para aquele elemento que você está cruzando. Se quiser cruzar um leque amarelo, vai ter que saber que energia aceita tal leque no seu trabalho. E se aquele leque pode ser cruzado, já que isso também depende de como ele é confeccionado e quem o confeccionou. Por isso, precisa ser alguém que entenda um mínimo de energia ou que saiba orar de fato. Gente, por que eu falo do leque? O leque é um elemento da mãe Oxum, também é da mãe Iemanjá. Aí depende das cores, por exemplo, né? Um leque amarelo para a mãe Oxum ou para a energia de Nossa Senhora. Você pode ter isso com você. Geralmente nós usamos esse tipo de coisa para questões mais ritualísticas ou para um altar, ok? Mas se você quiser cruzar um escapulário, você quiser cruzar uma medalhinha, você pode cruzar também, não há problema algum. Você vai escolher, eu gosto de São Jorge ou Santo Antônio, né? Você vai escolher o que você quer. Ou não, eu vou cruzar com a energia de Bará, que é a energia de Santo Antônio no sincretismo. Ou vou cruzar com a energia do Pai Ogum, que é o São Jorge guerreiro no sincretismo. Mas você pode pedir o cruzamento da tua fé, da tua devoção, né? Desde que você faça com humildade. Você pode dobrar os teus joelhos e se entregar no processo que você vai conseguir fazer. Mas lembra, sempre vai ter que ter uma oração bem feita e com devoção, com fé. Caso contrário, você não vai cruzar nada e você vai botar sujeira, a tua sujeira, naquele amuleto. Você pode cruzar elementos com as energias da natureza, desde que você saiba, pelo menos, fazer um enquadramento apométrico. Alfa, beta, gama, delta e épsilon. Aprenda a apometria. E entregar aquele elemento às águas, por exemplo. Sabendo quem é o comandante das águas doces, né, gente? Para nós é Oxum. Mas você pode usar Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Ou seja, Maria, para cruzar com a energia dela determinado objeto. Como eu falei, pode ser um escapulário e uma medalhinha, tá, gente? Uma cruz.
sempre observando o que eu falei anteriormente. Tá? Nossa Senhora no sincretismo, a Nossa Senhora Aparecida é a Mãe Oxum no nosso sincretismo, aqui no sincretismo católico. Muito bem. Eu vou ensinar você agora a pedir em oração o cruzamento de algum objeto, como eu falei para vocês que iria ensinar. Vamos lá, gente. Esse processo é um processo que requer tempo, requer calma e requer que você esqueça das outras coisas. Tá? É a primeira coisa que eu vou dizer para vocês. Então, se vocês forem fazer isso, façam, deem tempo para isso. É um tempo de vocês, para vocês cruzar um objeto pessoal com uma energia mais elevada, com uma energia de oração, de fé, vocês têm que dar tempo para isso, não é correndo. Se você tem outra coisa para fazer, vai fazer outra coisa. E no momento em que você estiver quieto, calmo, tranquilo, vá fazer isso. Tá ok? Vamos lá. Primeiro, precisa limpar o objeto das energias que vêm junto do local de onde você adquiriu o objeto e da sua mão mesmo. Né? Porque a gente também está sempre com a mão suja pelas energias do dia a dia e pelo que a gente faz. Primeiro, lave com detergente, se for possível, né? E água corrente. Alguns objetos você não vai poder lavar porque eles vão se espedaçar. Mas se for uma medalha ou algum objeto de metal, você pode fazer e faça isso, deve fazer isso. Se não for possível lavar, deixe o objeto pegar sol e lua. Quero dizer, deixe exposto na natureza para que a energia dissipe pelo período de uns 3 dias, pelo menos. Né? Se você puder botar num gramado, no meio de pedras ou coisas do gênero, porque daí ela vai transmutar, exposto ao sol, exposto à lua, né? Faça isso. Após este processo, para que você possa trazer a energia para o objeto, você começa lavando os braços com detergente, do cotovelo para baixo. Após, lave também do cotovelo para baixo com mel. Se você não tiver detergente, pode ser sabão de soda ou sabão de coco, mas eu indico detergente, tá, gente? Após, lave em água corrente. Depois disso, coma umas 2 colheres de mel. A boca deve ser adoçada para que você fale palavras doces a energias puras. Coloque uma música suave. Eu sempre indico a Ave Maria instrumental, que eu vou deixar o link na descrição, da Ave Maria e de um ponto de Oxum que eu gosto muito. Dobre seus joelhos e mentalize a energia que você quer trazer. Por exemplo, a energia das águas doces, a Mãe Oxum, ou, no teu sincretismo, a Mãe Maria. Faça uma prece ou reze, se você quiser, a oração da Ave Maria ou a Salve Rainha. Ou mesmo se você souber, cante um ponto de Oxum. E se você não souber nada disso, ainda pode conversar. Eu converso, eu oro da seguinte maneira. Peço licença a meu anjo guardião para que me ajude a passar pelas encruzilhadas terrenas e espirituais, e ajude este grande pecador a conectar a sagrada energia de minha mãe Oxum, ou Maria, né, gente? Para que ela possa me dar a sua bênção, a mim e a este objeto. Por esta graça, meu anjo guardião, eu sou grato. Gratidão, meu anjo da guarda. Gratidão, meu anjo da guarda. Gratidão, meu anjo da guarda. Neste momento, eu peço licença à Mãe Oxum, ou à Mãe Maria, e me coloco aqui, de joelhos, na tua presença, minha grandiosa Mãe. Eu imploro teu perdão pelos meus pecados passados e desta vida presente. Peço a tua misericórdia, pois eu fui e sou um grande pecador. Mas eu me perdoo, minha mãe, e eu estou aqui orando e implorando a
tua misericórdia e também a tua proteção. Não me deixa cair novamente, minha mãe. Eu trago aqui este amuleto que não tem força nenhuma, feito pelas mãos do homem. Eu peço que tu possas me abençoar e abençoar este amuleto para que eu possa sentir a tua energia e a tua presença na minha vida. E que através da tua presença, mal nenhum possa me alcançar, mal nenhum possa me derrubar. Que a tua presença constante me guie e me oriente pelas veredas da vida, sem que eu sucumba às mazelas terrenas novamente. Tira-me do caminho da ilusão e me mostra a verdade, ó grande Mãe. Por isso, minha Mãe querida, eu te abençoo grandemente e peço a tua bênção e que ela, a tua bênção de energia, inunde meu coração e minha mente, tomando conta da minha vida. Por tudo isso, eu vos sou grato. Gratidão, minha Mãe. Gratidão, minha Mãe. Gratidão, minha Mãe. E assim, gente, vocês podem fazer com outra energia que vocês queiram. Mas primeiro, precisa saber que energia e por que você quer colocar ela ali. Pode ser São Jorge ou Ogum, Santo Antônio ou Bará, enfim. Tem uma infinidade de elementos que você pode abençoar ou energizar da forma correta para usar como amuleto de proteção. O que eu posso dizer, gente, é que assim você terá uma chance muito grande de conseguir abençoar algum objeto com uma energia limpa e que vai ajudar a te proteger de muita coisa. Mas você vai ter que se doar na oração. Isso vai te abrir outras coisas que com o tempo vão te ajudar na tua vida a entender melhor os desígnios da espiritualidade para contigo e para os que estão à tua volta. Eu sou Marcelo Guimarães e trago para vocês a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e mais, deixa a tua pergunta que eu te respondo com o maior prazer. Eu te aguardo no próximo vídeo. Vem comigo, vem bater um papo.